E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre função exponencial. O que é que vem a ser uma função exponencial? Então, pela definição aí nós temos: função é uma função dada de R em R mais com asterisco. Lembrando que esse R mais significa somente os números positivos e esse asterisco é que exclui o zero, beleza? Então no contradomínio são somente números positivos sem o zero. Então nós temos aí a expressão da função exponencial, beleza? Nós temos aí algumas restrições com relação a esse A. Esse A é um número real, no entanto, ele é positivo e também ele é diferente de 1, tranquilo? Porque se esse A for 1, todo 1 elevado, não importa aqui quem é o expoente, a resposta vai ser sempre 1, beleza? Então nós temos essas condições aí para esse A, tranquilo? Então, é denominada função exponencial. E esse A é chamado de base. Beleza, pessoal? Então, vamos ver como é que funciona o gráfico dessa função. Então, nós temos aqui, para o primeiro caso, em que o A é maior que 1. Beleza? Então, nós temos a lei de formação aí da função. G de x é 2 elevado a x. Beleza? Como é que eu construo qualquer gráfico de qualquer função? A gente atribui valores do domínio, beleza? Valores esses que pertencem ao domínio da função e aplica esses valores na função em que eu estou trabalhando e ela vai me dar uma imagem, uma determinada imagem, beleza? Então é isso que nós vamos fazer aí, ó. Então nós temos a lei da função 2 elevado a x e o que é que eu vou fazer? Aplicar esse menos 3, que é o valor que está aí, nessa lei de formação. Então o que é que acontece? 2 elevado a menos 3 deu como resposta 1/8. Vamos só fazer aqui só para vocês verem como é que funciona. Então nós temos aí expoente negativo. Sempre que eu tiver um expoente negativo, como é que eu resolvo? É o inverso dessa potência, beleza? Então isso aí vai dar 1. 2 elevado a 3 é 8. Por isso que a resposta foi 1/8, tranquilo? Isso aí vai acontecer para todos os outros valores. Eu vou aplicar o valor de x na minha expressão aqui. E como resultado eu vou encontrar um y, tranquilo? Depois que eu tiver todos os pares ordenados aí, eu vou colocar esses pares ordenados no plano cartesiano, como a gente já está acostumado a fazer com os outros gráficos que a gente já estudou, beleza? Então nós temos aí, ó, o que é que acontece? O primeiro par ordenado é menos 3, 1/8. Vamos identificar esse ponto lá no gráfico. Então nós temos aqui o menos 3 e nós temos aqui o 1/8. Então ligando esses dois pontos nós temos aqui, ó. E eu vou fazer isso aí para todos os outros pontos, beleza? Ó. Então depois que marcar todos os pontos no gráfico, tranquilo? Você passa aí a reta, essa curva, né? Depois que você passa aí, você tem o gráfico da função exponencial, beleza? Uma coisa que a gente deve observar é o seguinte: isso aí é um gráfico crescente, beleza? Ele é crescente, vale salientar. Por que esse gráfico aí foi crescente? Porque o meu A é maior que 1. Então, sempre que isso acontecer, sempre que a minha base for um número maior que 1, o meu gráfico vai ser desse tipo aqui. Vai ser um gráfico crescente. Tranquilo? Então, vamos ver quando que esse gráfico é decrescente. Então, vamos ver mais um exemplo aí, ó. Então, nós temos aí o segundo caso, né? O segundo caso em que o meu A, a minha base, é maior que 1, porque tem que ser maior do que 0, perdão, que tem que ser positivo, só que ela é menor do que 1. Ou seja, eu peguei como exemplo aí a função 1 sobre 2, 1/2 elevado a x. Tranquilo? Então eu tenho um número aí que é maior que 0, mas é menor que 1. Isso aí vai caracterizar um gráfico decrescente. Beleza, pessoal? Decrescente. Lembrando que ele só é decrescente por conta que o meu A é maior que 0 e é menor que 1. Então essa é a característica do gráfico decrescente. E como é que é esse gráfico? Então, nós temos aqui a mesma coisa, né? Eu vou atribuir valores ao x, valores esses pertencendo ao domínio, beleza? E eu vou obter um valor, uma imagem,
Então, qual é a imagem do menos 3? O 8. Qual é a imagem do menos 2? É o 4. E assim sucessivamente. Depois que eu obter todos os pares ordenados, o que é que acontece? Eu vou traçar o gráfico da função. E vocês observam aqui, ó, do lado, o gráfico dessa função decrescente. Quando ele é crescente, ele é nesse formato. Tranquilo? Show de bola. Então a gente percebe que eles são, ó, em relação ao eixo Y, eles são simétricos, né? Beleza? Então, show? Então vamos aqui. As principais características desse tipo de função, da função exponencial. Então nós temos aqui, ó, o domínio da função exponencial é dada por domínio, são todos os reais. Então o que é que isso significa? Que se eu tenho uma função aqui, a elevado a x, os valores nos quais eu posso substituir esse x são todos os valores reais. Beleza, pessoal? Então isso aí é uma característica bem importante da gente saber o domínio da função que a gente está trabalhando. A segunda característica, o contradomínio, ou seja, o conjunto de chegada, beleza? Eu tenho aqui o domínio, conjunto de partida, e eu tenho o contradomínio, que é o conjunto de chegada. E aqui eu tenho uma função. O que é que acontece com o contradomínio? Ele é todos os reais positivos, ó, olha aí, e não tem o zero. Ou seja, nesse conjunto aqui, nesse conjunto contradomínio, só vai ter número positivo e o zero não vai estar lá. Tranquilo, pessoal? Então, dando continuidade aí. Terceira característica fundamental. O conjunto imagem da função exponencial é dada por, olha aí, ó, a imagem é o mesmo contradomínio. Função f de x igual a x admite uma função inversa. Então, nessa aula nós vamos calcular essa função inversa e observar quem é a função inversa da função exponencial. Beleza? Vamos fazer daqui a pouco. Então, vamos aí para a quarta característica. O gráfico da função exponencial sempre passa pelo ponto 0,1. Show, galera? Se A é maior que 1, a gente já viu isso aí, né? Se o A é maior que 1, ele é crescente. E se o A é maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Beleza? Então, vamos agora determinar a função inversa da função exponencial. Então, eu tenho aqui uma função do tipo, vamos colocar aqui bem genérico, tá? A elevado a x. Sabendo que esse A é maior do que 1, beleza? Então, nós temos o seguinte. Como é que eu determino a função inversa mesmo? Primeira coisa que eu faço, nós sabemos que esse f de x é o y, a elevado a x. A gente troca o x pelo y, não é isso? Então vamos fazer isso aí, ó. Então aqui vai ficar x elevado a a sobre y. E agora o que é que eu faço? Eu tenho que isolar o meu y. Então, galera, nós estamos aí na definição de logaritmo. Ou seja, o meu y, para isolar esse y ali, vai ser logaritmo de x na base a. Então, essa é a minha função inversa. Função inversa x vai ser log de x na base a. Lembrando que essa base vai ter as mesmas restrições da função exponencial, beleza? Essa base aí tem que ser maior que 0, tranquilo? Tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Show de bola. Beleza, galerinha? Bom, pessoal, foi isso sobre função exponencial. Espero que tenha ficado claro, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!